Você já quis colorir pedras preciosas, mas você desistiu porque você não sabia por onde começar? Então assiste até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar um passo a passo de como pintar 5 tipos de pedras para você deixar o seu desenho muito mais bonito. Olá, artista! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Hoje, então, a gente vai colorir o mármore e 4 tipos de pedras preciosas, para você nunca mais ter dúvida de como colorir esses tipos de pedra no seu livro de colorir. Então aproveita e já se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhuma dica como essa de deixar os seus desenhos muito mais bonitos. Algum tempo atrás eu fiz um outro vídeo mostrando como colorir pedras, mas naquele outro vídeo eram pedras mais cinzas, mais neutras. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado no card aqui em cima para você assistir, porque ficou muito legal e vai te dar outras ideias de como colorir essas pedras. Naquele mesmo vídeo me pediram para fazer um vídeo colorindo pedras preciosas. E como vocês deram bastante like naquele vídeo, vocês gostaram bastante, eu decidi então trazer a versão das pedras preciosas. Então vamos colocar a mão na massa e começar pelo mármore. Vamos começar pelo mármore então. Eu comecei com o cinza quente e vocês já viram que eu já deixei uma marcação na folha antes de começar a gravar, só para facilitar, porque no modelo que eu tinha feito eu gostei como tinha ficado, então decidi fazer sim pra vocês. Então, com o cinza quente, eu fui dando uma esfumada, assim, em cada risquinho que eu tinha feito. Então, eu passava bem de levinho o lápis, assim, pra fazer algumas marcações. Depois eu vim com o preto pra marcar alguma dessas partes, dessas marquinhas, mas não tudo. Reparem que eu deixo alguns lugares sem pintar. Depois, com o prata, eu venho dando uma esfumada, assim, nessas marquinhas que eu tinha feito, pra deixar bem suave, assim, porque se você dá uma olhada no mármore mesmo, você consegue ver que quando a gente tem a parte mais escura, em volta dele vai ser um cinza mais suave, né? Se o mármore for cinza, né? Porque tem outras cores de mármore também que você pode fazer. Então, a ideia aqui é essa, você fazer algumas partes usando o preto no meio dessas marquinhas, e quando você vai indo pra fora, você vai dando uma esfumada tanto com o cinza médio ali, né? E depois dando uma esfumada mais pra fora ainda com o prata. Pra fazer o mármore, eu fui só indo e voltando com esses 3 lápis mesmo. E reparem que nem sempre eu usei o preto. Eu usei também o cinza escuro e o prata para fazer algumas outras manchinhas mais suaves, porque nem todas as manchas do mármore, elas são bem escuras, né? Às vezes elas têm uma manchinha mais suave, então é legal vocês pegarem uma imagem de referência, porque daí assim vocês conseguem olhar como que é o mármore e tentar replicar isso no desenho de vocês. Então esse mármore, ele ficou bem manchadinho assim, mas se vocês quiserem fazer um mármore que seja mais suave, que não tenha tantas manchinhas, é só vocês fazerem menos. E é isso aí. Bom, então a próxima pedra, eu acho que o nome dela é turquesa, e como o nome já diz, ela é aquele azul, né, aquele verde, não sei o que vocês vão considerar aí. Pra fazer ela, gente, eu pesquisei uma imagem na internet e comecei usando o marrom claro pra fazer algumas manchas que ela tinha que parecia dourado, assim, né? Então, eu comecei com o marrom claro e vocês podem ver que eu já tinha deixado algumas manchinhas ali, né? Porque no exemplo que eu tinha feito aqui, eu achei que tinha ficado legal, então eu já deixei essas manchinhas aí pra facilitar na hora de trazer aqui pra vocês. Então, o que eu fiz basicamente com o marrom claro foi dar uma esfumada, igual eu tava fazendo ali no mármore, nessas manchas que eu tinha feito. Depois, com o canela, que é um lápis um pouquinho mais escuro, eu dei uma escurecida no centro da onde eu tinha passado com o marrom claro. Então, vocês podem ver que só o meinho fica mais escuro e as bordinhas elas vão ficar um pouquinho mais claras. Depois eu vim com o marrom pra só reforçar algumas partes mesmo. Eu não pintei em todas elas, só escureci algumas partes. E aí depois eu vim com o verde água pra começar a fazer umas outras marcações que tinham na pedra, que ela era praticamente da mesma cor da pedra. Ela vai ser um pouquinho mais escura, mas eu decidi vir com o verde água pra já marcar, pra depois vir com o lápis mais escuro, porque se der algum problema, aí eu consigo arrumar com o lápis
lápis mais claro, porque se eu passar o escuro vai ser mais difícil de arrumar. Então, com o verde água, eu fui fazendo as marcações que eu achei que iam ficar legal. E aí depois, com o verde turquesa, né, que é o lápis mais escuro, eu comecei a passar por cima dessas partes que eu tinha feito com o verde água. E aí depois eu vim com o verde água pra pintar a pedra em si, porque ela é praticamente dessa cor aí, né? Só que aí ela deu meio que uma sumida, assim, nas linhas que eu tinha feito. Então eu voltei com o verde turquesa, fui reforçando algumas partes que tinham ficado muito clarinhas. E, de novo, com o verde água, eu esqueci de trocar a fichinha, mas daqui a pouco eu já troco. E aí, com o verde água, eu fui só reforçando algumas partes que eu achei que estavam meio branquinhas. Depois, com o branco, eu fui passando, né, naquelas partes do meio, onde não tinha aqueles risquinhos que eu fiz, pra deixar um pouquinho mais clarinho e pra deixar um pouquinho homogêneo também. Bom, depois eu voltei com o marrom claro pra poder reforçar aquelas manchinhas que eu tava fazendo meio que dourado, porque elas estavam bem clarinhas, tá vendo? Aí agora eu vou fazer mais forte. E também aproveitei pra adicionar algumas outras manchas, assim, que na imagem que eu tinha olhado, ela tinha umas manchas mais amarelas, mas elas não eram tão escuras. Depois eu usei, então, o canela e o marrom pra reforçar essa parte aí. Depois, com o canela, que na imagem que eu tava olhando de referência, ela tinha, do lado direito da pedra, ela tinha uma parte mais escurinha, assim. Então eu usei o canela, dei uma contornada na pedra e depois eu passei o marrom claro pra colocar um pouquinho mais de brilho, que eu achei que ia ficar legal. Então, aí foi aí, nessa parte do marrom claro, que eu adicionei algumas manchinhas a mais na pedra, porque tinha na referência, então achei que ia ficar bem legal também. E aí, como eu achei que tava muito claro, né, o canela não tava conseguindo pegar em cima da pedra, eu passei um pouquinho de marrom, mas bem pouquinho mesmo, só pra dar uma escurecida naquela bordinha. E aí, com o verde turquesa, eu comecei a escurecer o outro lado de onde eu tinha passado o canela e trazer um pouquinho, fazer tipo um degradezinho assim com a mão, trazendo pro meio. E aí depois voltei com o marrom só pra fazer uns ajustes ali, pra não deixar tudo muito retinho. Depois com o marrom claro, só fazendo ajuste mesmo, mas é basicamente isso. Depois, com a minha posca, eu adicionei um brilhinho do lado esquerdo, né, meio que em cima, assim, e no lado de baixo também, meio que na diagonal, assim. E eu achei que ficou muito legal essa pedra, sério, eu amei, as cores ficaram muito bonitas. Bom, a próxima pedra, ela vai ser transparente, e eu não sei porquê, em vez de eu fazer no próximo formato da pedra, pulei não sei, acho que eu tava distraída, e aí eu comecei a pintar no lado errado, mas não tem problema. Bom, então, quando fizeram o pedido pra mim, a pessoa me mandou duas fotos. Uma das fotos, essa pedra que eu vou desenhar agora. E aí, depois a outra vai ser a outra redondinha ali do lado, mas depois eu explico melhor. Bom, então pra essa, eu comecei com o vinho. E eu dei uma escurecida ali na parte de cima, que é onde a gente vai ter a maior parte da sombra. Então, ali na parte de cima, vocês podem ver que eu fiz um degradezinho assim, indo pro meio, né, da pedra, ou pra baixo, como você preferir. E a parte de baixo, ela vai ser mais clara. Então, na parte de cima, eu vou pintar mais. Eu vou descer um pouquinho mais com o vinho. Depois, com o vermelho violeta, que é uma cor intermediária, um pouquinho mais clara que o vinho, eu vou descer mais um pouquinho. E, como eu não quero perder a parte de luz na parte de baixo da pedra, eu já vim com o rosa pétala, que vai ser a cor mais clara que eu vou usar. E já vou demarcar ali aonde que é a parte da luz da pedra, porque a nossa pedra vai ser uma pedra transparente. Então, isso vai fazer toda a diferença depois. E aí, eu vou preencher ali aquela parte de cima até encontrar com o vermelho violeta. Mas vocês podem ver que por enquanto ainda tá bem estranho, mas calma que eu já vou ajeitar, porque eu vou voltar agora com os lápis pra gente começar a reforçar e deixar bem mais bonito. Bom, eu voltei com o vinho, não troquei o papelzinho, mas é o lápis vinho, pra fazer mais forte, pra começar a reforçar, porque agora eu já tenho certeza de onde estão as cores, então agora é só fazer um pouco mais forte no papel e ir ajustando. Bom, depois então de ter passado o vinho e eu esqueci de trocar o papel, eu vim com o vermelho violeta e fui descendo ali com o lápis sem medo. E aí vai passando. A hora que você chegar na parte de baixo, troca pro lápis rosa pétala, que mais uma vez esqueci de trocar o papelzinho, e começa a reforçar. Então a gente vai ter aquela parte de baixo ali bem branca, tá? E é exatamente isso que eu quero. Não sei se vocês perceberam, mas na parte de baixo ele não tava um degradê muito legal, porque as bordas elas estavam muito marcadas. Então eu voltei com o lápis vinho pra fazer esfumaçar um pouquinho mais essas
bordas, pra não ficar um negócio muito marcadão, sabe? Que aí vai ficar mais bonito se fizer tipo um degradêzinho assim. Então aí eu passei o vinho na borda e fui esfumaçando pra cima, né? Quase até encontrar ali com a nossa parte da luz e com o vermelho violeta também. E depois eu usei o rosa pétala pra preencher ali agora a parte que faltava, né? Pra gente fazer o retoque. Bom, depois com o marrom, eu comecei a escurecer um pouquinho mais lá em cima. Eu não quis usar o marrom primeiro, embaixo do vinho, porque ele ia fazer a diferença, ia ficar muito mais escuro e não ia ficar da cor que eu quero que ficou desse jeito. Porque eu fiz um teste antes e não deu muito certo. Então por isso que eu passei o vinho antes pra depois usar o marrom. Porque eu sempre gosto de usar pelo menos 4 lápis pra pintar, pra gente fazer esse degradê bem legal, pra gente ter ali esse contraste, né? Da parte da sombra e da parte da luz. E aí eu só dei uma ajeitada depois com o rosa pétala naquela parte da luz, porque ela tava meio estranha, assim, sabe? Então eu só fechei um pouquinho no brilho ali, mas é só ajuste mesmo. Ainda com o rosa pétala, eu fui fazendo uma parte de luz embaixo da pedra, porque como essa pedra é transparente, ela estaria passando a luz através dela. Então a parte da sombra ali, ela vai ser um pouquinho rosada, mas também ela vai ter uma parte de cinza. Então, só pra dar a impressão de que a pedra é cinza, é transparente, eu fiz essa parte aí. Mas vocês não precisam fazer se vocês forem replicar num livro aí ou num desenho qualquer. Vocês não precisam fazer, porque a hora que você adicionar o brilho de cima na parte mais escura, vai dar o mesmo efeito. Então eu usei a caneta gel pra fazer isso. Eu reforcei a parte ali da luz na parte de baixo da pedra e depois na parte de cima eu também adicionei um pouquinho de brilho. Depois, com o lápis branco, eu só fui passando ali na parte da sombra pra dar uma mesclada nas cores. E aí eu também só voltei com o vinho e com o marrom só pra retocar ali, porque eu achei que tava meio estranho. E eu acho que a pedra ficou assim, gente. Eu achei que ficou bem legal, ficou um efeito que dá pra entender que ela é transparente e ela ficou bem bonita. A nossa próxima pedra foi, então, o segundo exemplo que a pessoa me mandou na época. E se eu não me engano, o nome dessa pedra é opalina. Eu já tinha ouvido falar que essa pedra você encontra na Austrália e ela é maravilhosa porque ela é toda colorida e foi a que eu achei mais difícil de fazer. Eu não sei se ela ficou igual, mas eu acho que ela ficou bem bonita e eu acho que vale a pena vocês tentarem. Mas não se frustrem se vocês não conseguirem de primeira, porque eu fiz quase uma folha inteira para fazer o efeito dessa pedra. Então vamos lá. Essa pedra, como eu falei, ela é inteira colorida. Eu comecei usando o verde água e depois o azul claro e depois por cima do verde água eu passei o amarelo poderoso, que é o amarelo neon da Faber, tá? Eu tô usando os lápis da Faber. E eu achei que ficou assim uma cor mais parecida com o da pedra, porque parece que a pedra ela é toda iluminada por dentro, assim, gente, sério, é maravilhosa essa pedra. Então eu consegui esse efeito assim mais de brilho usando o amarelo neon por cima do verde, e eu achei que ficou bem legal. Então eu fui fazendo algumas manchas, de novo, peguei uma referência na internet e tentei fazer parecido com o que tava na foto. Então eu fui fazendo umas manchinhas bem aleatórias na pedra, assim. Então, por enquanto, eu só tava usando o verde água, o azul claro e o amarelo neon. Depois eu adicionei umas manchas só com o amarelo poderoso, né, que é o amarelo neon. Depois, com o salmão, eu fui adicionando umas outras manchinhas perto do amarelo, não todos, tá? Eu fui olhando ali e eu vi que em algumas partes tinha esse salmão, assim, essa corzinha perto de amarelo. Depois, com o azul céu, que mais uma vez eu não troquei, gente. Esse aí eu custei pra trocar, esqueci de trocar as fichinhas, mas tudo bem. Então eu tô usando agora o azul céu e eu adicionei então em algumas partes. Depois eu usei o lilás, bem perto desse azul céu, porque na pedra, se vocês forem ver, ela tem um toquinho assim de roxo perto do azul. Então achei que ia ficar bem legal se a gente adicionasse o lilás. E aí eu voltei com o azul céu, que eu esqueci de novo do papel, mas tudo bem. E aí eu só fui revezando, gente. Eu ia olhando pra foto e ia vendo aonde que eu poderia colocar cada cor. Então eu só fui revezando os lápis mesmo. Então eu voltava ali com o salmão, com o azul claro. E aí depois que eu achava assim que tava ok, né, com todas as cores, com todas as manchinhas, eu vim com o prata. E aí com o prata eu fui dando uma escurecida nas bordas, porque se vocês repararem,
reparem, as bordas dessa pedra, ela é um cinza, assim, parece uma pedra meio leitosa, né? Porque ela é transparente, mas ela ainda tem não sei dizer, é um negócio meio leitoso, assim, que nas bordinhas tem um brilho meio acinzentado. Então eu usei o prata, porque é o cinza mais claro que tem na caixinha. E aí eu fui fazendo algumas manchas com o prata ainda no meio dessa pedra, porque se vocês forem ver, tem umas manchas mais cinzinhas no meio também. E aí depois eu vim com o azul céu para acrescentar um pouquinho de azul perto das manchas de cinza, quer dizer, do prata, né? Depois eu voltei com o verde água, da amarelo poderoso, para ir só reforçando agora, né, para deixar mais forte essas manchinhas. E ele vai ficando um negócio bem doido, assim, sabe? Bem... Não sei nem explicar, gente, mas fica um negócio bem colorido. E eu achei bem difícil fazer essa pedra, porque eu não consegui chegar numa cor que desse aquele brilho, sabe? Eu tentei usar amarelo normal, mas não deu certo. A única coisa que eu achei que ficou legal foi o amarelo neon, porque aí dá essa ideia de tá brilhando a pedra por dentro, sabe? Então eu não sei se vocês gostaram aí dessa pedra. Eu achei que ela ficou bem doidona, assim, bem, bem louca, mas eu gostei. Eu achei que as cores ficaram bem bonitas juntas. Bom, então depois, né, de ter colocado todas as cores onde eu queria, no final eu usei o branco pra misturar um pouco de todas as cores que a gente colocou e também pra tentar dar uma esbranquiçada, né, na pedra, porque ela é meio esbranquiçadinha, assim, né? Então eu tentei criar esse efeito aí, principalmente nas bordas, né? Tentei dar uma clareadinha nas bordas. Também usei o meu blender, esse meu blender é da Prismacolor, e eu usei pra tentar dar uma misturada ali, pra ver se ia dar um pouquinho, se ia clarear um pouquinho mais as cores. E aí depois eu só fui reforçando, vocês podem ver que eu vou indo e voltando, é uma loucura essa pedra, gente, mas é bem assim mesmo. Depois, com a caneta gel, eu adicionei alguns pontos de luz pra indicar ali que tem brilho, sabe? E eu achei que ficou bem legal, não sei se foi minha favorita, não sei se a pessoa que pediu essa pedra, se ela vai gostar ou não, mas foi o que eu consegui fazer, gente. Então eu acho que eu mereço um like, né, por esse esforço aí, por tentar fazer essa pedra. Então já deixa o like aqui embaixo. Então a última pedra, ela vai ser na verdade como se fosse um diamante, né? Que eu acho que a pedra mais fácil que a gente encontra nos livros. Normalmente tem livros que tem bastante diamante. Então eu dei uma pesquisada e o jeito que eu achei pra pintar esse tipo foi assim, ó. Então vocês estão vendo que eu comecei pelo meio e eu vou fazer essa pedra azul. Eu comecei então pelo azul turquesa e eu comecei a escurecer bem o meio desse diamante, tá? Então eu fui puxando risquinhos pra gente não deixar muito marcado. Depois eu usei o azul cobalto para preencher um pouquinho mais para cima. E aí por último eu usei o lápis azul. Então vocês podem ver que o meio ele vai ser mais escuro. Para continuar pintando o resto desse diamante aí, eu vou fazer assim. Imaginem que no meio a gente vai ter um ímã. Então todos os cantinhos dos outros triângulos que a gente vai pintar na parte de fora, a gente vai colorir mais escuro a parte que tiver voltada para o meio. Ah, então eu passei um pouco de caneta gel também, já para marcar ali a parte do meio, porque depois a gente vai passar em todos esses risquinhos aí a caneta gel para indicar como se fosse brilho, assim. Bom, então vamos lá. Como eu falei, todas as partes que tiverem voltadas para o meio eu vou escurecer. Então vamos colocar isso como regra. Então a gente vai em cada triângulo desse, então vocês viram ali que em volta dessa parte do meio que eu fiz, eu escureci todos os lados dos triângulos que estão voltados para dentro, né, pro meio ali. E eu vou fazer a mesma coisa dos outros. Então aqui o legal é você escolher um lado para escurecer. Então para me localizar, para ficar mais fácil, eu decidi fazer assim, que daí todos os lados que tiverem mais voltado ali pro centro, eu pinto mais escuro e vou fazendo o mesmo degradê. Eu uso o azul turquesa, depois o azul cobalto e o azul. Então aqui não tem segredo, gente. É super fácil você pintar um diamante assim. Na imagem de referência que eu tinha pego, ele tinha algumas partes assim que eram mais brilhantes, mas eu acho que assim é um jeito fácil e fica bem bonito de você aplicar no colorido. Bom, então vocês vão ver até o final aí eu só revezando os lápis do azul turquesa, o azul cobalto e o azul.
Então as bordinhas dessa pedra aí, elas vão ser mais clarinhas. Eu achei que fica bem legal, eu achei que fica bem bonito assim pintar desse jeito. E aí, pra finalizar, eu vim com a caneta gel e eu fui reforçando aquelas partes onde a gente tinha o lápis, né? Inicialmente, pra gente fazer como se fosse o brilho da pedra. E também eu adicionei tipo uns asteriscos, umas estrelinhas assim, pra gente dar a entender de que é um brilho, né? Que é uma pedra preciosa, super brilhante. E eu achei que ficou muito legal. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo mármore, que eu vou saber que vocês querem uma segunda parte de pedras. Talvez a gente crie uma série aí. Já pensou? Tem muitas pedras lindas e maravilhosas que a gente pode aprender a colorir. Então já deixa aqui embaixo a palavra mármore, que aí eu vou anotar na minha listinha e eu trago nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp do Facebook que você participa para ajudar outros artistas a aprender como se colore esses tipos de pedras que vocês viram hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau!